No dia 10 de dezembro, Netuno recupera seu movimento direto dizendo adeus ao signo de Peixes, cristalizando seus efeitos, afetando principalmente o signo de Peixes, Virgem, mas também Gêmeos e Sagitário. Quais as características de quem tem Netuno em Peixes no mapa astral? E coletivamente teremos mais fuga da realidade? O que podemos esperar do Rei das Ilusões pouco antes de ingressar definitivamente em Áries? Vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. O adeus de Netuno direto pela última vez em Peixes acontece porque sua próxima passagem vai acontecer só em 2175, cerca de 150 anos depois, e é por isso que eu falo, né, tem que aproveitar todos os movimentos. Lembrando que ele está ficando direto, significa que ele vai transitar agora, do nosso ponto de vista, atrás do Sol, e antes ele estava passando, né, olhando aqui do planeta Terra em frente ao Sol, o que dá a ilusão no céu de que está andando para trás. Como ele volta alguns graus na eclíptica, que é a faixa virtual que a gente acompanha os astros, a gente fala que ele está andando para trás. Fuga da realidade, escapismo, seja de forma entorpecida ou lúcida, o fato é que a gente vive buscando fuga da realidade. Talvez pelo mundo que temos, por ser um mecanismo nosso de proteção. Fato é que de vez em quando a gente precisa, né, de uma boa dose de escapismo. Peixes revela sua verdadeira identidade espiritual. Virgem descobre a verdade sobre as relações. Gêmeos vai entender ou pode entender seu destino profissional. Sagitário traz a cura das memórias familiares e ancestrais. Já todos os outros signos sentem em menor grau, mas todos nós vamos ser tocados coletivamente. Ah, vai, admite que você gosta de viajar na maionese, né? Ninguém vai te julgar. Se pudesse, você vivia no mundo da lua. Mandala na tela do momento em que Netuno recupera seu movimento direto, acontecendo no dia 9 de dezembro, né? Eu anuncio para o dia 10, que é quando ele fica direto de fato. Mas aqui ele está estacionário, só que aqui no Astro Libertação a gente já considera que ele está direto. Às 9h23 da manhã do horário de Brasília. Então Netuno recuperando seu movimento a 29 graus do signo de Peixes, né? O último grau de Peixes, o grau finalzinho, então são os últimos ajustes ali. Quer dizer que ao fim desse período, todos os assuntos que foram trabalhados, desde a primeira passagem até agora, né, a última passagem dele por mais cerca de 150 anos, nós muito provavelmente não estaremos aqui. Quer dizer, né, eu espero que não, né, porque, né, 150 anos, imagina. Agora ele vai cristalizar esses efeitos. A retrogradação, eu sempre falo isso, é a chance que a gente tem de trabalhar com uma certa facilidade os temas que o planeta representa. Só que quando chega aqui agora, que ele recupera seu movimento direto, ele condensa, cristaliza, fixa essas mudanças. Ou mantém a gente pensando do mesmo jeito sobre os temas que ele representa. E o Netuno fala sobre ilusão, sobre miragens, confusões, escapismos, fuga da realidade, espiritualidade, né, sensibilidade além do normal, a capacidade da gente ir além do mundo da matéria, se fundir com o grande, né, com o universo, assim, a espiritualidade, o divino, o sagrado, seja lá o nome que for dado, né? A gente tem uma grande preocupação com o mundo denso, o mundo da matéria, mas também a gente tem o mundo que é o invisível, que é o mundo subjetivo, que muitas vezes está só na nossa cabeça, né? Mas aquilo ali também tem uma certa validade. Do amor incondicional. Então tudo isso é o que Netuno, e muito mais, né? E tudo isso é o que Netuno representa. E tudo isso agora fica cristalizado. Quer dizer, então, que quem fez as mudanças, né, entendeu, por exemplo, a espiritualidade de uma outra forma, durante esse período da retrogradação, tende agora a cristalizar essa mudança. E nesse momento, Netuno está formando, né, uma quadratura com Marte que fica exata daqui a alguns dias. Então, no campo da ação, é importante
ter uma clareza, buscar ter clareza, não deixar que se perca nesse horizonte. Às vezes vai agir pensando que está fazendo uma grande coisa, quando está só embarcando numa miragem, numa ilusão, sendo enganado. Então é muito importante trabalhar isso também, porque Netuno e Marte tem aquela história mitológica complicada. Netuno quer sempre se vingar de Marte. Então todo aspecto entre os dois, principalmente essa quadratura, pode trazer uma tensão. Mas a gente vai falar mais específico sobre isso no vídeo, né? Também um trígono com Mercúrio. Aqui já é uma energia fluente, pode trazer confusão, ideias, né, mirabolantes, da gente se perder no mundo das ideias, da fantasia, né? O Mercúrio, influenciado pelo Netuno, também traz muitas mentiras, muitas enganações. É uma energia fluente, mas a gente precisa se esforçar um pouco mais para atentar para esse lado, para não se perder nas viagens, para não se perder nas miragens. E também um trígono com Júpiter, né, um pouco mais distante. Júpiter também está retrógrado, mas vamos considerar porque os dois podem trazer um efeito de acreditar na ilusão, ampliar, expandir ainda mais essa viagem, essa confusão. Então torna ainda mais nebuloso. Por isso que a gente precisa manter os radares ligados a 1000%, até porque é um trígono. Já o ascendente a 14 graus do signo de Aquário, incorporar inovação, progresso, bem-estar comum, focar na coletividade, né? No que é humanitário de verdade, no que é inovador, no que realmente é do progresso. Também do diferente, né, do diverso, das diversidades de manifestações humanas, que são muitas. E o meio do céu, a bússola a 12 graus do signo de Escorpião, mostrando que tudo isso vem de uma forma muito intensa, muito elétrica, muito passional, muito subjetiva também. Às vezes até é difícil da gente entender, porque pode ficar sensível demais, né? A sensibilidade e também a subjetividade levando para o campo emocional, onde muitas vezes a gente vai se perder. O que está sendo esperado é que a gente transforme esse campo, mas muitas vezes, se a confusão for demais, a gente pode não dar conta e acabar embarcando em qualquer coisa mirabolante por aí. Uma das histórias que mais chama a atenção sobre Netuno é a queda de Saturno, porque Júpiter, Netuno e Plutão, e aqui vou usar os nomes romanos para a gente não ficar, né, tendo que trocar toda hora de nome, mas lembra que toda vez que eu falar de Júpiter eu estou falando de Zeus, toda vez que eu falar de Netuno é Poseidon e Plutão é Hades, tá? Então, uma vez que os três destronaram o pai, a partir do momento que Júpiter libertou os irmãos, teve um consenso entre os três, da divisão de todo o reino de Saturno. Saturno governava tudo. Mas a partir do momento que ele foi destronado, passou a ficar um pedaço para um e outro pedaço para outro. Né? O Hades ficou com o submundo, que envolve o mundo dos mortos, né? E portanto ele governa a fronteira entre a vida e a morte. Júpiter, a princípio, ficaria com os céus, e Netuno queria as águas e a terra, né? Então a terra, aquilo que é concreto, aquilo que é denso. E durante um tempo ele tentou governar nos dois mundos, só que ele viu que não deu conta. Trazendo o quê? Trazendo esse auto-engano de Netuno, né? Mostrando para ele essa característica de que muitas vezes a gente embarca nessa miragem, nessa ilusão, nessa fantasia, de que dá conta de levar tudo nas costas. Então ele chamou Júpiter de volta e deixou para ele também o reino da terra, passando a habitar no reino dos mares, onde tudo flui com mais facilidade na percepção de Netuno. Afinal, está dentro da água, né? Tem criaturas místicas, fantásticas, né? Um reino muito mais maleável, digamos, do que o reino da terra, onde a gente precisa fazer, né, as atitudes, fazer as ações pouco a pouco e construindo com calma para que a gente consiga um resultado. Então, o Netuno acaba ficando com o reino dos mares, mas ele comete alguns erros, principalmente durante esse período em que ele esteve como regente do reino da terra, onde ele viu que ele não dava conta e foi, né, uma ilusão dele mesmo. Então o Netuno tem essa característica muito enganadora que a gente precisa ter
um radar a mais ali para lidar com ele. Depois vem as coisas positivas que ele representa. Mas primeiro a gente precisa passar pela névoa, pela neblina, pela confusão. E o Netuno no mundo moderno, ele tá representado por esquemas, promessas falsas. Então, aqueles esquemas muito mirabolantes de enriqueça em menos de, 2 dias, né? Fique rico, fique milionário da noite pro dia. São esquemas enganadores que têm essa característica de ilusão. Ou promessas muito fora da curva. Então, quem promete, por exemplo, fazer construção de coisa que não tem como, né? Invenções que não existem, mas também os deepfakes, a gente foi muito marcado por isso. O Netuno no mundo moderno, ele é essa figura sedutora, que tem uma lábia, que sabe cativar, que sabe levar no papo e muitas vezes está ali fazendo isso para tirar dinheiro. A bolha da IA, por exemplo, ela passa muito por isso. Porque foi falado bastante sobre IA, mas a IA não é tudo que o marketing ali, né, inflou. Então a gente vê que também há essas características expressas todo dia no nosso mundo. Peixes é o último chamado do seu próprio rei. Netuno direto em Peixes te envolve como uma onda final que limpa, revela e desperta. Seu senso de identidade pode passar por uma cristalização profunda. Quem você realmente é sem fantasias. Relacionamentos tóxicos e ilusões amorosas e autoengano ficam mais claros, né? Fica nítido. A percepção espiritual tende a ficar amplificada. Sonhos, sinais, intuições se tornam mensagens diretas. Propósitos que pareciam confusos e agora se alinham como se a névoa de repente evaporasse. Traz ainda o risco de buscar fuga emocional, romantizar a tristeza, cair em nostalgias perigosas, então se atentem para isso. Virgem entra num período de desconstrução das expectativas. Para Virgem, Netuno direto ativa o seu setor de parcerias, né? A casa dos relacionamentos formais. É a cristalização da verdade sobre pessoas importantes. Você vai poder perceber a verdade nua e crua sobre as relações. Quem te apoiou? Quem te confundiu? Quem te drenou? Uma fantasia afetiva profissional pode chegar ao fim. Surge clareza sobre dependências afetivas, padrões de salvador ou vítima. Então as relações são muito mexidas nesse período. Contatos, acordos e sociedades passam por um desembaraçar total. E se atente também para os adversários declarados, hein? Pessoas que você sabe que se não tratar muito bem, acabam trazendo desafios. O risco é tentar racionalizar demais o que é emocional ou espiritual. Gêmeos, a máscara cai no mundo profissional. Netuno direto cristaliza tudo que estava nebuloso na sua carreira, vocação e imagem pública. Pode trazer manifestações fortes, né? Mentiras, manipulações ou falsas promessas profissionais são reveladas. Você entende exatamente qual papel social quer ocupar. Um sonho antigo pode finalmente ganhar forma ou deixar de ser feito, né? De fazer sentido. Pessoas que você colocava num pedestal vão mostrar sua verdadeira face. O risco é de trazer fugas através do excesso de opinião, ansiedade ou dispersão mental. Sagitário vivencia o oceano da memória que vem à superfície. Netuno direto ativa o setor do lar, da ancestralidade, das emoções profundas. Você pode vivenciar emoções guardadas há anos, emergem para a cura. Situações familiares que estavam nebulosas finalmente ficam claras, né? Segredos podem ser revelados. Você sente muitas vezes a necessidade de reconfigurar o lar, o espaço íntimo, o lugar de pertencimento. Para vocês o risco vai ser querer escapar emocionalmente por meio de viagens, distrações ou exageros. E falando um pouco sobre essa questão de fuga da realidade, né, de escapismo, a gente tem que ter em mente que muitas vezes o que vai variar é a dose.
é o tanto que a gente vai procurar fugir, porque, de certa forma, todos nós precisamos de uma válvulazinha de escape, né? Seja ela através de alguma substância ou através da ficção, enfim, a gente sempre tem buscas, né? Hoje em dia as redes sociais, aquele feed que não para também é um tipo de fuga. A gente sempre precisa desses momentos de escapismo. O que vai variar muitas vezes é o tanto que a gente faz, porque com um efeito de Netuno, a gente pode se perder nessa fuga e não querer voltar mais. Eu gosto de chamar atenção para isso porque às vezes o mundo da fantasia que está na nossa cabeça ou através dessas interações, ele é muito mais colorido, ele é muito mais prazeroso do que lidar com as coisas do dia a dia, né, da nossa realidade, que às vezes envolve uma chateação, um esforço, né, ter que se deslocar, todo um, sabe, existe um campo, né, essas coisas da materialidade tomam muito tempo e cansam mesmo, então às vezes a gente vai tentando fugir. À medida que a gente tem que lidar com cada vez situações mais dolorosas, né, condições de vidas precárias, né, subsistência, questão de sustento, alimentação, todas essas dificuldades que a gente conhece muito bem, aumenta ainda mais a necessidade da gente escapar. Não é estranho que o Brasil hoje é um dos países onde as pessoas mais ficam presas a telas, né, a consumo de tela, a consumo de rede social, porque a nossa realidade aqui, ela é brutal, então às vezes a gente vai precisar sim escapar. Só que a gente não pode se perder nisso, porque uma vez que a gente se aliena e deixa de fazer as coisas que a gente precisava, né, deixa de correr atrás de resolver aquilo que precisava ser resolvido, aumenta ainda mais essa necessidade de fuga. Então a gente vai indo, até não conseguir voltar mais para a realidade, porque a fantasia se torna tão mais prazerosa, a fuga, né? Essa fuga da realidade se torna tão mais prazerosa do que eu ter que lidar com os meus próprios problemas. E aí muitas vezes eu não consigo mais voltar para a realidade e vira uma bola de neve e acaba, né, trazendo aí grandes decepções, grandes frustrações, que é um dos efeitos também de Netuno. Então primeiro ele engana, primeiro ele ilude, depois vem aquela sensação de frustração. E aí muitas vezes onde a gente não consegue nem se reerguer para continuar. Mas tudo por quê? Porque a gente embarcou nessa, a gente fugiu da nossa vida. Abandonamos aquilo que a gente queria fazer, numa ideia de que a minha fantasia é muito melhor. E muitas vezes né? Eu vou confessar, também vivo no mundo da lua aqui, nas minhas ideias, né? O tempo todo na minha cabeça. Só que também a gente precisa aprender que isso traz um benefício, porque traz criatividade, traz sensibilidade, enfim, uma série de coisas que a gente vai trabalhando, né? São habilidades mesmo. Ao mesmo tempo também a gente tem que se forçar a não perder o contato com a realidade, porque senão a gente fica igual esses vendedores de ilusão que tem por aí, né? Pessoas que são assim grandes marqueteiros, que têm uma forte influência principalmente na internet, porque criam ilusões atrás de ilusões. E como nós estamos aqui num país onde há uma necessidade muito grande, né, sobre dinheiro, de pobreza, de condição de miséria, de subsistência mesmo, todo mundo quer melhorar de vida, o que é legítimo, a gente acaba sendo presa muito fácil aí desses marqueteiros que nada mais fazem do que desenhar um mundo fantástico na nossa frente. E a gente acaba embarcando nessas iscas aí, para depois o nosso pouco dinheiro vai embora e o que resta é de novo a frustração. E como será que o rei das ilusões marcou quem nasceu de 2011 para cá? Se liga que seu neto, seu filho, pode ter Netuno em Peixes, hein? Quem tem Netuno em Peixes no mapa astral nasceu de 2012 para cá, né? 2013 para ser mais exato, é a geração alfa. Então, claro que não tem ninguém aí pelo mundo que tem mais de 150 anos, que foi quando Peixes nasceu, né? Nasceu não, quando Netuno esteve pela última vez em Peixes, né? E essa vai ser a geração que vê o mundo através da sensibilidade. Pode ter dificuldade de perceber a própria realidade. Netuno em seus domínios se confundirá com as próprias ilusões.
essas pessoas estão nascendo já na era, né? Não é nem era digital, elas já estão inseridas, elas nasceram dentro da internet. E eu tô falando que a internet hoje é um mar de ilusão, então imagina o que vai ser, né, a formação da personalidade dessas pessoas dentro desse cenário. Podem ter muita empatia e sensibilidade demais, dificultando até mesmo a convivência com outras pessoas. São absorventes demais, então acabam tomando muito para si, o que pode trazer sim desafios. E a busca constante por fuga das realidades, o tal do escapismo. Lidar com o real, com o que está acontecendo, pode ser assim um grande desafio para essas pessoas, porque vão sentir que a fantasia, né, a fuga da realidade, né, seja qual realidade for, seja da rede, da ficção, da imaginação e tudo mais, e até imaginação é uma questão, porque será que essas pessoas vão desenvolver a capacidade imaginativa? Então essa é uma grande questão. Mas essa necessidade de fuga vai ser quase uma constante. É quase que se essas pessoas precisassem ser trazidas direto para a realidade. Muito provavelmente quando estiverem passando por um trânsito de Saturno. Pode ter também a dissolução de si para fusão com algo maior, né? Com a espiritualidade, com o cósmico, com o universo, né? Gerando algum tipo de crença universalista. Vivenciar também a dissolução entre as fronteiras entre o que é real e imaginário, inclinação para arte, cinema, música, animação, fantasia, senso moral fluido, tudo é relativo. Então se está crescendo no mundo onde existe o deepfake, né, os vídeos de IA, que a gente já não consegue distinguir, muito provavelmente o senso de realidade vai ser algo difícil assim de estabelecer. Então, às vezes, são pessoas que vão acreditar em qualquer coisa, né? Muitas vezes a gente que passou por essa transição já está assim, acreditando em qualquer vídeo, qualquer desinformação que tem por aí. Então, é uma grande questão do que vai ser essas pessoas que carregam Netuno em Peixes lá na frente. Essas pessoas também podem ser marcadas por vícios digitais, hiperconexão com fantasias, games, mundos virtuais, romantização do sofrimento, dificuldade com limites, né? E também tem as virtudes, né? Compaixão, imaginação potente, capacidade de criar novas narrativas coletivas e uma sensibilidade mística. Então são pessoas que realmente vão ter muita sensibilidade. Mas qual será o legado? Ou melhor, qual terá sido o impacto, a marca de Netuno na coletividade enquanto esteve no signo de Peixes? Coletivamente a gente viu a ascensão das redes sociais como mundos paralelos, né? Uma realidade virtual. E aí a gente tem, né? Principalmente nos últimos anos, o deepfake, a IA generativa, a cultura de edição, filtros, escapismo digital, viralização de narrativas ilusórias. Tivemos a pandemia, né? A infelicidade de passar pela pandemia da Covid-19, proliferação de transtornos de ansiedade e depressão, aumento da adicção digital. Então, são as marcas aí, o legado de Netuno. Fortalecimento da pauta da saúde mental, porque à medida que a gente vai tendo esses efeitos, a gente tem que combater de alguma forma. O renascimento do esoterismo, da própria astrologia, do tarô, expansão de religiões alternativas e práticas de cura, mas também a desmistificação e escândalos espirituais, surgimento dos gurus digitais, a explosão do cinema fantástico, né, do multiverso, heróis, música etérea, renascimento do misticismo estético, movimentos artísticos dissolvendo fronteiras entre o real e o virtual. A ascensão do populismo emocional, polarização baseada em narrativas ilusórias, crises humanitárias, migração, refugiados, fronteiras se dissolvendo, né? A tentativa, né? E tudo isso foi o legado deixado por Netuno e muito mais, né? E pra gente fechar, signo de Peixes vai ser um período de uma revelação pessoal marcante, né?
o fechamento da maior lição de Netuno na sua vida. Virgem, para vocês a libertação dos vínculos que te impedem de acessar a sua própria força e discernimento. Gêmeos, um novo norte profissional, mais autêntico, mais sensível, mais conectado com quem você é de verdade. Sagitário, a cura ancestral profunda, fechamento de um ciclo emocional de gerações. E por fim, a gente tem que lembrar que todos nós vamos precisar de uma dose ou outra da fuga da realidade, das fantasias, das ilusões, mas o principal é que a gente não se perca, não se lance nesse mundo alternativo e deixe de lado, né? Deixe de tomar conta da própria vida. No mais, a gente vivencia como se fosse aquela música do Lulu Santos, né? Como uma onda no mar. E vale a pena lembrar que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. E para fechar também vou deixar aqui o vídeo para quem se interessar em assistir sobre 2026, que a gente tá ali, ó, no finzinho, né? O ano já foi embora. Então dá uma assistida para se preparar melhor. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, vídeos antecipados, vídeos exclusivos. Tem um vídeo já falando de como lidar com quadratura, tá aqui, ó, mas é para quem é estelar, então tem que assinar o canal, custa menos que um cafezinho, R$ 4,99 para você ter acesso a cada vez mais conteúdo sobre astrologia, inclusive o mini curso que eu tô preparando, então corre lá, assina, porque depois vai ficar desorientado, hein? Eu tô avisando, vai ter muita coisa, isso não é promessa de marqueteiro não, hein? Isso vai ser realidade. Depois vai ficar desorientado aí, tentando dar conta de tudo. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.